Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 37 do módulo 14 Jupyter Widgets. E agora então eu vou mostrar uma coisa bem bacana, que é tudo que a gente aprendeu da aula passada vai ser usado aqui, só que num contexto um pouco mais avançado, em que eu vou combinar vários componentes e vou conseguir organizar esses vários componentes usando o Grid Layout. Se você não viu a aula passada, vai aparecer um card em algum lugar aqui, apareça card, apareceu. Eu acho que o ponto importante aqui, pessoal, é o problema que a gente teve lá numa outra aula, deixa eu mostrar aqui, ó, foi na aula 33. Na aula 33 a gente tinha componente HTML, tinha componente button. Quando combinou tudo isso, não ficou legal. Ficou bem feio, né, pessoal? Enfim. Mas agora a gente vai resolver esse problema na nossa aula. Vai aparecer um card para a aula 33, diga comigo, 33. Vai aparecer, apareceu 33. Só para você dar uma olhadinha lá na descrição do vídeo tem o código da aula 33 e tudo. Enfim, a gente explica algumas coisas lá, tá? Ela não é necessário para você fazer bem feito essa interface saber da aula 33, porque aqui tá o jeito que vai te dar, digamos assim, uma boa interface. Então, se você quiser continuar o fluxo aqui, tá ótimo, tá, pessoal? Vamos lá, ó. Então, aqui eu vou criar nossos botões, nossos maravilhosos botões. Button, cadê você? Button, pronto. Então eu vou criar vários botõezitos, vou criar uma lista de botões, tá? E vou usar um for. Eu tô com um zoom menor aqui, pessoal, um zoom maior, mais amplo, porque é legal para você ter uma visão geral do código, tá? Esse código vai ficar um pouquinho mais extenso. Então a ideia aqui é que você tenha uma ideia melhor do código, por isso que a gente está com esse nível de zoom um pouco maior. E acho que com isso vai dar de entender melhor. Então, aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou botar widgets button, e o nosso button vai ter três parâmetros, né? Description, que a gente vai ter que preencher os campos ali. Description. Então, o campo description aqui, people, é basicamente você vai pegar a string, vai pegar o número que está naquele range aqui, nesse range, e vai transformar em string. Tá? Então, ele vai botar 1, 2, 3, 4 não, tá? Depois você tem o button style, no qual você vai botar o warning. Depois você vai botar layout, widgets, ponto, layout. Então, na verdade aqui, people, eu tô fazendo o quê? Eu tô pegando aqui, tô especificando o layout desse botãozinho, tá? Lembrando aí que a gente vai usar a largura automática e vai usar a altura automática, tá? Por quê? Porque depois, no segundo momento, a gente vai especificar, vai ter um layout de fato para todos os componentes, para organizar todos os componentes, incluindo os botões e outras coisas que vão entrar, tá? Outra coisa importante, pessoal, é que esse processo aqui eu crio um botão e aí eu vou adicionar dentro dessa lista itens button, vou adicionar itens button, append lab, tá? Depois vai ter um pequeno detalhe sobre append. Append, ele tem uma lista, põe no final, põe no final, põe no final. É isso. Então eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar esse negócio. Eu vou ficar itens button, na verdade, né, people? Voltou aqui. O itens button, na verdade, tem que tomar cuidado, pessoal, porque é uma lista de botões. Ele está reclamando porque itens de fato não tem. Então não dá para visualizar, né, propriamente dito, por enquanto. Isso a gente vai fazer no próximo passo. Mas você vê que é uma lista de botões, de componentes, tá? Tá criado aqui. Legal. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma lista de outros componentes, do outro componente, que no caso é a página HTML, tá? Então vamos botar aqui a página HTML. Isso eu já expliquei lá em aulas anteriores, tá? Como é que você cria a página HTML. Então aqui você tem as tags, tá? HTML. E aqui você tem barra HTML. Então você começa um documento HTML dessa forma. Depois você vai botar o corpo, que é o body. Vou subir um pouco isso aqui, que tá difícil de enxergar. Agora melhorou um pouquinho, ó. Body.
barra body. E aí dentro do corpo, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar H2, style, background, background, color. Esse background color, eu vou fazer um truque, né? De que ele é variável. Então eu vou botar aqui, ó, eu vou botar um percentagem S, é uma string, cujo valor vai ser fornecido posteriormente. E dentro desse documento HTML vai ter um percentagem I que vai ser substituído pelo conteúdo de uma variável inteira, que eu vou fornecer depois, tá? Então eu vou combinar o conteúdo dessa string com um conteúdo de variáveis para gerar uma página HTML, certo? Então aqui eu vou ter uma lista de cores. Essa lista de cores, pessoal, é totalmente, digamos assim, criada de modo enfim, simples, né? Você vai pegando as cores e vai vendo qual é o código hexadecimal, que são cada par de letrinhas aí, começando pelo primeiro par. Esse primeiro par, por exemplo, define a intensidade de vermelho, depois a intensidade de verde, esse segundo par, e o último par a intensidade de azul, tá? E para finalizar, people, eu tenho aqui uma coisa importante, que é você pensar o seguinte, ó. Você fechou a lista aqui, então você tem três possibilidades de cores. Essas três possibilidades de cores vão ser usadas aqui na hora de construir a nossa página, tá? HTML. Eu queria só deixar registrado também que você vai puxar. Como é que você puxa essas informações da lista de cores? Então você vai ter uma lista de itens HTML, são páginas HTML, começa vazia. Depois você faz um for de cor, cada elemento e em zip. Esse zip permite você varrer duas listas simultaneamente, sincronizadamente, tá? Ele pega o primeiro componente da primeira lista e o primeiro componente da segunda lista e atribui valor. Então, a primeira lista é cores, que tem as strings de cores, e depois a segunda lista é os valores de 1 até 4, tá? De um range aqui. Muito bem. Então ele vai percorrendo sincronizadamente, primeiro componente da cor e de primeiro componente do range, que é um. E aí, pessoal, veja o seguinte, ó. O que eu vou fazer aqui? Roll, page, percentagem, cor e vezes 1000, tá? Muito bem. Então, isso aqui eu estou fazendo o seguinte, eu estou pegando essa string, que é a página HTML, e tem partes aqui dessa string que podem ser substituídas pelo conteúdo de variáveis. Quais são essas variáveis? Primeiro, o percentagem S vai ser substituído pelo valor cor, que é um elemento da lista de cores. Depois, o percentagem I vai ser substituído pelo elemento contido no range de 1 a 4, que vai variar de 1 até 3, tá? Que é multiplicado por 1000 aqui. Então ele transforma essa variável inteira numa string que vai estar dentro do HTML, vai ser jogada nesse role aqui. E finalmente, essa variável ht é um widgets.html e esse HTML aqui vai pegar a página que você gerou e layout, pessoal, o layout aqui vai ser na verdade um componente widgets, tá? E aí o que acontece? É aquela coisa que a gente já tinha usado também para o componente botão, tá? Eu vou deixar tudo alto, porque não é aqui nesse momento que eu vou definir o tamanho dos elementos, tá? Vai ser no momento posterior, quando for usar o grid layout, que é onde eu vou combinar todos os componentes. E no momento que eu fizer a combinação de todos os componentes, aí sim eu defino os tamanhos, as localizações de cada componente, tá? Bom, com isso, então, pessoal, aqui eu já criei esse componente HT. E finalmente, então, aí agora sim, eu vou ter a lista de itens, tá? Que eu vou adicionar o HT no finalzinho, tá? Então, só para a gente ver, isso aqui está dentro do for, tá? Cuidado, pessoal, com a indentação. Isso está dentro do for.
E aqui eu vou mostrar então o resultado final desse processo, tá? Tá aqui, ó. Então tem uma lista de HTMLs, tem ali todas as especificações, tudo direitinho, tá? E ele substituiu certinho, ó, 1000, aqui ele botou a cor em hexadecimal, tá tudo certo. Legal. Aí agora vem a parte que é, digamos assim, o cerne desse vídeo, né? Que é basicamente a gente combinar essas três listas de componentes diferentes. Então aqui eu venho BL, items. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou fazer uma cópia da lista de botões. Cuidado, se você botar só igual, sem botar o copy, ele vai criar uma referência e tudo que você fizer em BL vai estar, na verdade, alterando o padrão, o original, que é itens button. Tem que fazer a cópia, tá, pessoal? Por quê? Porque agora eu vou fazer BL extend, não append, extend. E esse extend, eu vou pegar os botões, tá? E depois eu vou pegar e vou fazer extend itens HTML, tá? Então o que acontece aqui? Eu tinha os botões, eu adicionei uma nova lista de botões e depois adicionei itens HTML. Então eu tenho botão e mais botão, tá? Aqui eu tô, na verdade, seria interessante eu usar um copy também, né? Para eu não ficar com referência duplicada, tá? Na verdade aqui, Pipom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Deixa eu botar um copy também para ele não. Poderia ter usado a cópia ou poderia ter usado a referência, tá, pessoal? Aqui foi importante para eu ter feito uma cópia, porque se eu quisesse, eu poderia ter a referência, mas aí lembrando que se eu tiver a referência, na verdade eu estou apontando para o conteúdo original. Então, se eu não tivesse botado copy, ele não está criando de fato novos botões. Ele só está apontando para os mesmos botões, diferentes referências. Põe cópia, pronto. Põe cópia ali, que senão pode dar problema depois. Tá? Se você quiser criar novos valores HTML, botões, põe copy. Tá. Aí agora, pessoal, o que que é importante aqui, ó? Eu tenho que tomar cuidado porque eu tenho 9 componentes. Esses 9 componentes eu vou organizar como? Aí vai entrar o nosso widgets layout. Só que eu não vou fazer como eu tinha feito antes no layout anterior, que era bem simples, né? Que eu só defini a altura e estava tudo bem. Então aqui eu vou botar width igual a 50%. Então eu estou especificando a largura, o height já vai ser derivado em função do que vai estar de valor nos outros parâmetros. Por exemplo, nesse grid template. Então vou ter aqui o grid template columns, tá? Então eu estou especificando aqui como é que vão ser as dimensões das colunas. 100 pixels, 50 pixels, 100 pixels de novo, tá? Bom, eu tenho um grid template rows, 80 pixels, 100 pixels, 80 pixels. E eu tenho grid gap, que vai especificar como é que é o gap da linha e depois da coluna, tá? Que é 5 pixels e 10 pixels. Ok, então, pessoal, pensa o seguinte. Eu fiz agora o layout. O que que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar e colocar esse BL aqui, que tem todos os... São 9 componentes que eu tenho, né? Eu vou fazer G igual a widgets. Aqui ele já põe direitinho, legal? E eu vou puxar quem? Eu vou botar o gridbox, porque o gridbox organiza em caixas, né? São caixas, os componentes estão organizados em caixas, tá? Como se fosse uma tabela. Então, que eu especifico a largura das linhas, das colunas. E aí eu vou mudar o parâmetro children. Quando você tem um componente de layout, você não põe no description, não põe no value, você põe no children. Que é essa, por quê? Porque são botões que têm componentes que têm componentes. Então,
você usa children, tá? Parâmetro children, campo children, tá? E o layout nosso, pessoal, vai ser quem? Esse lay que eu acabei de fornecer para vocês. Dou um display de display G. Ok. Então, olha só que bacana aqui, pessoal. Eu consegui colocar. Vocês veem que aqui eu tenho botões e eu posso definir o tamanho disso, eu posso regular como é que eles vão o gap, como é que eles estão apresentados, tá? Então, só para efeito de comparação, isso aqui era o que a gente obtinha na aula 33. Vocês veem aqui que não ficou legal o layout. Isso aqui, usando o Grid Layout, a gente já tem um controle um pouquinho melhor sobre como é que vão aparecer os componentes, o tamanho, o distanciamento, enfim, a largura, a altura. Fica um pouquinho mais interessante a nossa organização de componentes através desse Grid Box, né? Usando aqui o layout que está dado aqui, né? Que foi fornecido. Então, na hora de você usar uma organização de vários componentes, pessoal, você poderia, claro, para cada linha dessa aqui ter um VBox, HBox, mas o Gridbox ele é legal porque você tem fica alinhado, você consegue alinhar as coisas, tá? Então lembrando que na descrição do vídeo vai ter todo esse código, pessoal. Aproveitem, cliquem lá, vejam o código, copiem, colhem, fiquem à vontade. Então, agradeço a atenção de vocês. Não esqueçam de curtir e compartilhar. E próxima aula, pessoal, o que a gente vai ver? Poxa, não viu tudo? Não. Vou mostrar para vocês um outro tipo de layout chamado App Layout. Esse App Layout, pessoal, dá para fazer coisas bem bacanas também. É uma outra forma de funcionar. Isso aqui você tem que... Depende aí desse Widgets Layout. O App Layout tem uma outra forma de trabalhar diferente, que eu vou mostrar para vocês as possibilidades de trabalho com ele, tá? Vai ser um componente bem interessante, alternativo ao Gridbox. Não é Grid Layout, tinha falado Grid Layout, mas é Gridbox, tá? Obrigado então, pessoal. Vejo vocês na próxima aula, hein? Um abraço e até lá. Tchau.